Fala pessoal, mais um vídeo de trigonometria e a gente vai falar agora de relações fundamentais, as identidades trigonométricas. Então esse é o nosso tema. O objetivo é representar o seno, o cosseno e a tangente de um arco qualquer no ciclo trigonométrico e resolver equações trigonométricas simples com soluções na primeira volta. Bom, nós temos esse exemplo aqui para ser resolvido, mais uns dois aqui. Antes de resolver esses exemplos, eu vou apresentar para vocês aqui as identidades que vocês já conhecem, a maioria delas. Olha aqui, ó. Bom, nós já trabalhamos com aquela dica, aquele macetezinho lá do soca à toa. O cosseno é você dividir a adjacente pela hipotenusa, seno, o seno de um ângulo x é o oposto pela hipotenusa, a tangente, que eu escrevi logo abaixo aqui, é o seno de x dividido por cosseno de x. Lá naquela nossa dica do soca à toa é o oposto pelo adjacente. Aí eu coloquei a sua inversa aqui, a sua identidade inversa, que é a cotangente de x. Ó. É cosseno dividido por seno. Lembra que eu falava para vocês nas aulas anteriores? É só você inverter, ou seja, achou seno de um ângulo x e quero a cotangente, que é a identidade inversa, basta simplesmente inverter. O numerador vai para o denominador vai para o numerador. Aqui nós temos aqui a inversa aqui do cosseno, que é a secante de x, 1 sobre cosseno de x, e a inversa do seno, que é a cossec de x. Começa com cossec, dá a impressão que é a inversa do cosseno, não é do seno. O mesmo ocorre com a secante, que é o inverso do cosseno. Então, a cossecante de x é 1 sobre seno de x. Essa outra relação aqui, pessoal, essa relação resolve muita coisa para a gente aí nas identidades trigonométricas. Essa relação ela é chamada de relação fundamental. Tá? Então, se perguntar qual é a relação fundamental da trigonometria, é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Vou mostrar para vocês aqui, eu vou fazer o desenho aqui nesse canto e a gente então consegue visualizar melhor. Então vamos supor aqui, pessoal, essa é a circunferência trigonométrica, a gente já sabe, aqui é o eixo dos cossenos, aqui é o eixo dos senos, vamos lembrar disso. Vamos supor que eu tenho um arco qualquer aqui, né? Poderia ser 30 graus, 45, tá mais para 45 aqui, eu vou chamar ele de alfa. Então, olha só, pessoal, se eu projetar aqui, ó, imagina aí a lâmpada ligada, né, aqui, né, e uma linha pontilhada aqui, ó, paralela ao eixo dos cossenos. Quando eu encontro aqui o eixo dos senos, eu tenho o valor do seno de alfa, que está aqui, ó. Então, aqui eu tenho seno de alfa. E se eu projetar, ó, imagina uma lâmpada aqui, né? Tá, ligou. Se eu projetar esse ponto aqui, ó, uma linha paralela ao eixo dos senos, eu encontro o cosseno. Aqui é o cosseno de alfa. Então, pessoal, essa distância aqui, ó, da projeção do ângulo aqui, é o seno. Eu posso dizer que ele está aqui, ó. Ó, essa altura é a mesma que essa. Eu estou escurecendo, vocês estão percebendo que eu estou formando o triângulo retângulo para nós aplicarmos Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras, a gente encontra essa relação fundamental. Bem simples. Então, o seno de alfa, eu posso dizer que é esse segmento aqui também, ó. Ok? Essa distância aqui, ó. Seno de alfa. Se eu disser que, olha só, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 ao quadrado, tá certo. Por quê? Porque nós temos aqui o Pitágoras, o teorema de Pitágoras aplicado aqui nessa situação, ok? Para todo ângulo, o seno ao quadrado dele mais o cosseno ao quadrado dele é igual a 1 ao quadrado, que é o raio. Aqui é o raio da circunferência trigonométrica, que você já sabe que a distância aqui da origem até aqui, ó, é 1. Aqui sempre a distância é 1. Guarda bem essa relação trigonométrica, pois ela resolve a maioria dos problemas que são apresentados. Ok? Então, essas são as relações fundamentais. Muita formulinha. E olha só, se a gente ainda fizer isso aqui, ó, que eu tenho que mostrar para vocês ainda. Se eu pegar essa relação, se eu pegar aqui, ó, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, que é igual a 1. Eu vou chamar isso aqui de x, a maioria dos probleminhas vem com o ângulo x, tá? A maioria dos livros é usual utilizar x. Se eu pegar isso daí e dividir tudo por seno ao quadrado, eu tenho igualdade, né? Se eu tenho, olha só que eu não coloquei 1 ao quadrado é 1, então já está resolvido aqui, ó. Se eu dividir isso aqui tudo por seno ao quadrado, como eu tenho igualdade, eu posso fazer isso. Eu vou dividir aqui tudo por seno ao quadrado de x, vamos chamar de x aqui, ó. E seno ao quadrado de x e aqui seno ao quadrado de x, ok? Eu estou dividindo seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x.
A mesma coisa dividido pela mesma coisa, 1. Independente da gente saber ou não quem é esse ângulo x aí, né? Então, a mesma coisa pela mesma coisa é 1. Agora, cosseno ao quadrado de x. Aqui é seno, viu, pessoal? Eu ia escrevendo cosseno, que é seno. Eu disse dividir todo mundo por seno ao quadrado de x. Então, cosseno dividido por seno, o que é cosseno dividido por seno? É o inverso da tangente. A tangente não é o oposto pelo adjacente, né? Tangente é seno dividido por cosseno. Então, se eu dividir cosseno por seno, eu tenho a cotangente. Só que aqui está o quadrado. Então, a gente coloca o que aqui? Ó? Cotangente ao quadrado de x. Então, cosseno ao quadrado de x por seno ao quadrado de x é cotangente ao quadrado de x, que é igual... Agora, 1 sobre seno é o inverso do seno. O inverso do seno é quem? O inverso do seno é a cossecante. Olha aí, ó. Então, só que está ao quadrado. Então, a gente escreve igual a cossec ao quadrado de x. Isso daqui, pessoal, é mais uma formulinha, ó, ok? É mais uma aí, anota aí. Ó. Então, olha só, 1 mais cotangente ao quadrado de x igual a cossecante ao quadrado de x. Eu fiz a divisão na relação fundamental, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x por 1, eu fiz a divisão por seno ao quadrado de x. E se a gente fizer a divisão por cosseno ao quadrado de x, vamos ver o que acontece? Olha aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Se eu dividir isso aqui agora, tudo por cosseno ao quadrado de x, vamos ver o que vai acontecer? Olha aí, pessoal. Todo mundo agora sendo dividido por cosseno ao quadrado de x. Aí, veja bem. Seno dividido por cosseno, lembra o quê? Lembra a tangente, olha aqui, ó. Seno dividido por cosseno, só que aqui está o quadrado. Então, a gente escreve aqui, ó, tangente ao quadrado de x. Agora, cosseno ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x dá quanto? Dá 1, que é igual. Agora, 1 sobre cosseno ao quadrado de x, isso daqui é o inverso do cosseno. E o inverso do cosseno a gente já sabe que é quem? É a secante. Então, eu escrevo que isso aqui é igual a secante ao quadrado de x. Mais outra formulinha aí para vocês guardarem, ok? Então, são bastante fórmulas. Não tem problema não, não esquenta a cabeça. Eu vou dar um macete para vocês resolverem isso aqui sem... É claro que essa relação, por exemplo, aqui, ó, do seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, muitas vezes é melhor você ir por ela do que pelo macete. Agora, as outras aqui, você pode muito bem resolver por outro método que eu vou mostrar agora aqui no exemplo para vocês, ok? Bom, pessoal, os problemas geralmente, olha só, dado seno de x igual a 1/3, com π sobre 2 menor que x menor que π, obtenha cosseno de x. Geralmente aparece com essa linguagem, ou ele aparece logo claramente dizendo que isso aqui é do segundo quadrante, ou que é do terceiro, tá? Com x no terceiro quadrante, que é o ângulo, ou aparece também na forma de colchete, tá? Então, vocês têm que ficar bem atentos aí e entender essa linguagem. Quando ele fala isso aqui, ó, esse x aqui, ele está entre, esse ângulo está entre quem? O π é quem? 180 graus. E o π sobre 2, né? 180 dividido por 2? 180 dividido por 2 é 90. Então, ele está entre 90 e 180. Ele é maior do que o... Eu vou fazer o desenho aqui para vocês enxergarem. Ele está falando que esse ângulo x, esse arco está aqui, ó, 0, 90, 180, 270, 360, que é côngruo ao 0 graus. Quando ele fala que x é maior do que π, desculpa, x é menor do que π e maior do que π sobre 2, então ele é um arco que é maior do que 90 graus e menor do que 180. Ó, x menor que 180. Então, ele está aqui no segundo quadrante. É importantíssima essa informação, hein? Então, a gente vem aqui agora e aplica uma das formulinhas que a gente viu. Como ele deu seno, que seno de x é 1 sobre 3, eu posso aplicar quem? A relação fundamental, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Vamos aplicar ela. Então, olha aqui, ó, seno ao quadrado de x, estou resolvendo aqui, ó, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Como x é 1 sobre 3, eu vou escrever aqui, ó, 1 sobre 3 ao quadrado, tá? Então, seno desse ângulo ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Agora, eu resolvo aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Vou isolar o cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x igual a 1. Eu vou pegar esse 1/9 e passar para lá como sendo menos 1/9. Então, cosseno ao quadrado de x igual 1 menos 1/9. Ou você pode utilizar um macetezinho aqui, mas vamos tirar o mínimo então, né?
Aqui é como se tivesse 1, o mínimo de 1 e 9 dá 9. Então, a gente faz aqui, ó. Tô tirando o mínimo só do segundo membro, hein? 9 dividido por 1, 9 vezes 1, 9. Desce o menos, 9 por 9 dá 1, vezes 1 que dá 1. Então, aqui a gente escreve normalmente cosseno ao quadrado de x. Não pode cancelar esse denominador, porque a gente tirou só aqui, né, o mínimo só do segundo membro. Então, aqui, ó, 9 menos 1 dá 8, fica 8 nonos. Passa essa raiz para o 2 para lá como raiz, né, vai ficar cosseno de x é mais ou menos, não esquece, tá? Mais ou menos a raiz de 8 nonos. A raiz de 9 a gente sabe, a raiz de 9 dá o quê? A raiz de 9 é 3, então fica a raiz de 8 sobre 3. Aí eu tenho que continuar isso aqui, né? Vamos fazer bem aqui embaixo. Esse 8, ou você utiliza aquele método de fatorar, ou você pensa assim, pensa em dois números que multiplicados dê 8, sendo que um desses dois números, você sabe a raiz dele. Então, a gente pode pensar no 4 e no 2. Então, o cosseno de x aqui, ó, é mais ou menos a raiz quadrada do 4 vezes a raiz do 2 sobre 3. Continuando bem aqui, ó. Então, cosseno de x é igual a mais ou menos, raiz quadrada do 4 é 2, raiz de 2 sobre 3. Então, nós temos mais 2 raiz de 2 sobre 3 e menos 2 raiz de 2 sobre 3. Temos essas duas situações. Agora, você vai analisar o seguinte, era para obter o cosseno. O cosseno no primeiro quadrante a gente sabe que é positivo, no segundo é negativo, né? A gente já fez esse estudo nas aulas anteriores. No terceiro também é negativo e no quarto é positivo. Então, para o quarto e primeiro quadrante, os valores obtidos aqui no eixo deitado aqui, ó, dos cossenos são positivos, ó, primeiro e quarto. Agora, segundo e terceiro são negativos. Como é negativo, qual é a raiz que serve aqui pra gente? A raiz negativa. Então, portanto, essa raiz positiva não serve. O nosso cosseno de x é menos 2 raiz de 2 sobre 3. Bom, pessoal, é um processo aí demorado você aplicar, além de memorizar essas fórmulas, aplicar cada uma delas. Tem um método, um macete bem legal que eu vou mostrar para vocês agora. Esse macete aqui, ó, resolve bem de forma rápida isso aqui. Como ele só quer o cosseno, você vai fazer um desenho de um triângulo. Ele fala do ângulo x. Eu vou colocar esse ângulo x aqui, ó. O que é o seno? O que a gente aprendeu de razões trigonométricas? Nós vimos que eu posso decorar esse macetezinho aqui, ó. Só, cá, à toa. Então, olha só. Se seno de x é 1 sobre 3, seno não é o oposto pela hipotenusa? Então, esse carinha aqui, ó, ele é o oposto. E esse aqui é quem? É a hipotenusa. Oposto pela hipotenusa. Então, a gente vem aqui... Eu joguei o x aqui, poderia ter feito aqui, desenhado o triângulo de forma diferente, né? Então, nosso oposto é quem? É o 1. A nossa hipotenusa é quem? É 3. Eu não tenho o adjacente, ok? E eu sei que eu quero cosseno, e o cosseno é adjacente pela hipotenusa. Então, a gente faz o seguinte, aplica bem aqui, ó, Pitágoras. Bem de forma rápida aqui, ó. Olha aí, ó, adjacente ao quadrado, os catetos, né, que é 90 graus, mais 1 ao quadrado, igual a 3 ao quadrado. Então, adjacente ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado, 9. Então, adjacente ao quadrado é igual a 9, o 1 passa para lá, menos 1. Adjacente ao quadrado igual a 9 menos 1 é 8. Passa esse 2 lá para lá como raiz, né? Vai ficar adjacente é igual a raiz de 8. Não precisa colocar mais ou menos. Porque a gente está buscando o quê? O lado de um triângulo. E o lado só serve a raiz positiva. Então, adjacente, nós já fizemos aqui o macetezinho, né? Chamar isso aqui de raiz de 4 vezes a raiz de 2. A raiz quadrada do 4 é 2. E o 2 fica na raiz. Então, é 2 raiz de 2, unidade de comprimento. Então, eu já sei que esse adjacente aqui, ó, é 2 raiz de 2. Então, o nosso cosseno de x, ele é o quê? Ele é adjacente pela hipotenusa. Olha só que à toa. Então, eu já escrevo 2 raiz de 2 sobre a hipotenusa, que é 3. Falta só um detalhe. Qual é o detalhe? O que diz no enunciado? Que esse ângulo está entre 90 e 180. Ele é maior do que 90 e menor que 180. Ele está aqui no segundo quadrante. Se está no segundo quadrante, eu vou encontrar cossenos de valores
flutuando de 0 a menos 1. Então, aqui é menos. Tá aí a resposta. Menos 2 raiz de 2 sobre 3. Pelo método do triângulo, você resolve tudo, sem problema. É bom você lembrar da relação fundamental, que eu anotei ali, né, com cor vermelha. Ela quebra bastante o galho também nessas situações. Exemplo 2. Vamos resolver pelo método do triângulo, viu, pessoal? Bem rápido, né? Sabendo que tangente é igual a menos 4 e que x pertence a esse intervalo, olha só, colchete aberto para cá e aberto para lá. Então, está entre π sobre 2, que é 90, olha a vírgula, e 180. Então, está novamente no segundo quadrante aqui. Ó. Obtém os valores de seno de x, cosseno de x, secante de x, cossecante de x e cotangente de x. Então, a gente já pega aqui e faz o desenho de um triângulo. Lembra lá do macetezinho, né? Só, cá, toa. E como ele está trabalhando aqui com identidades inversas, nós vamos fazer o desenho aqui, ó, dos sinais. Ó. Olha aqui, bem aí, né? Então, aqui, ó, seno e a cossecante. Aqui é o cosseno e a secante. Aqui é a tangente, aqui é a cotangente. Aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos, mais, menos, menos. Só lembrar de uma pessoa aqui em pé, coloca um chapéuzinho aqui, ó. Você já lembra disso, ó, parece um rosto desfigurado. Aqui ele está dormindo, com sono. Mais, né? Menos, ó. Mais, menos, mais. Ó. Cosseno é assim, né? Ok? E tangente é aquele bem desfiguradão, ó. Mais, menos. E a inversa é cotangente. Os sinais não mudam para as inversas. E agora a gente faz o desenho de um triângulo. Faz o desenho de um triângulo do jeito que você achar melhor aí, ó. Da forma que você quiser. Eu vou fazer ele assim, ó. Pronto. Então aqui é 90 graus. Eu vou chamar aqui o ângulo X aqui. Como ele deu que tangente é menos 4, o que você tem que lembrar? Tangente é oposto pela adjacente. Oposto pela adjacente. Então aqui, ó, menos 4 é como se tivesse quanto aqui? É 1. Quando não tem nada aqui embaixo, é 1, tá? Então, pronto, morreu. Ó, oposto aqui e aqui adjacente. Então, no nosso desenho, se eu chamei aqui de x, o oposto aqui é 4. Você não coloca menos aqui, tá? Não existe medida de triângulo aqui negativa. Você não vai chamar aqui de menos 4, você só coloca o 4. Esse sinal é devido à consequência dele estar num dos quadrantes onde a tangente é negativa. Esse carinha aqui, ó, o 1, é o adjacente. É o que toca aqui no ângulo. Então, falta quem? Falta descobrir quem é a hipotenusa. A gente joga bem aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados catetos. Agora eu escrevi a hipotenusa antes da igualdade, já para ficar antes da igualdade. Então, aqui fica a hipotenusa ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 1 ao quadrado é 1. Hipotenusa ao quadrado é igual a 17. Passa esse 2 aqui, o expoente 2 para lá, como raiz, né? Vai ficar raiz de 17. Não precisa colocar mais ou menos. Então, a raiz de 17. Agora, a gente consegue achar. Lembrando que você tem que fazer esse estudo aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui para a gente ganhar espaço lá, ó. Do intervalo. Aqui é 0 graus, aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270, aqui 360 graus. Então, pessoal, quando ele fala que está nesse colchete aqui, ó, aberto para cá, aberto para lá, aqui é π sobre 2, é o quê? É 90. E o π é quanto? 180. 90 e 180 novamente segundo quadrante. Então, você agora vai respondendo aqui o que ele pediu. Por exemplo, ele pediu seno de x. Vamos separar aqui. Seno é o quê? Do nosso socatua, oposto pela hipotenusa. Oposto é 4. Hipotenusa é raiz de 17. Então, joga a raiz de 17 aqui e tem que racionalizar. Então, vai ficar raiz de 17, raiz de 17. Então, fica seno de x igual a 4 vezes raiz de 17, 4 raiz de 17. Raiz de 17 vezes raiz de 17 dá um número grandão, né? 289. E a raiz disso é 17. A mesma coisa vezes a mesma coisa, a raiz dele vai ser isso, tá? Não precisa ficar pensando quanto que vai dar isso. Ok, deu isso aí, seno de x. Ó. Agora, o seno no segundo quadrante, vamos lá. Seno no segundo quadrante é positivo mesmo, é mais. Estou colocando o mais aqui para ficar bem claro. Então, nós já conseguimos o seno. Agora, falta o cosseno. Cosseno é o adjacente pela hipotenusa. Adjacente é quanto? Adjacente é o 1. Está tocando aqui, ó. Esse é o adjacente. Esse aqui é o oposto. Então, adjacente pela hipotenusa é 1 sobre raiz de 17. Temos que racionalizar. Vamos fazer aqui na frente, ó. Raiz de 17. Olha aí. Então, aqui, 1 vezes raiz de 17 dá 1 raiz de 17. Sobre, nem precisava ter colocado esse 1, né? 17 vezes 17 dá aquele número grandão onde a raiz é 17. Então, portanto,
raiz de 17 sobre 17. Falta o quê? O sinal. Tem que estudar o sinal. Como a gente está falando de um ângulo que está aqui no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, jogo menos. Não vacila, não esquece do sinal, hein? Bom, aí ele pede agora secante, cossecante e cotangente. Ficou fácil demais agora, gente. Olha só as inversas. Cotangente de x. Não é só inverter? Ele deu a tangente no enunciado. É menos 4 sobre 1. Então, é menos 1 sobre 4. Está respondido. Cotangente. Precisa eu voltar lá, ficar decorando isso aqui? Jogar lá na formulinha e tal, ficar calculando? Não precisa. É só você lembrar que é só inverter. A identidade inversa é isso. Inverte. Agora, a secante. Bom, fizemos aqui, tá. Fizemos primeiro a cotangente, né? Ao contrário, vamos fazer a cossecante aqui de x. Cossec de x. A cossecante é o inverso do seno. O seno deu 4 raiz de 17 sobre 17. Então, a cossecante, como é o inverso do seno, a gente vai fazer o quê? Vai inverter isso. Vai ficar 17 em cima e embaixo 4 raiz de 17. Aí, faz a racionalização aí, não esquece, tá? Eu vou pegar essa raiz de 17, jogar aqui na frente, a raiz de 17 aqui. Então, aqui vai ficar, ó, cossecante x é 17 vezes raiz de 17, tá aqui, sobre, deixa esse 4 aqui, né? Raiz de 17 vezes a raiz de 17 dá um número grande que fora da raiz dá isso, ó, deu 17. Aí você não precisa fazer essa conta não, ó. Como aqui é vezes, pega esse 17 aqui e corta. Você pode fazer isso. Quando é produto aqui em cima, embaixo, tá? Tranquilo. Pode fazer. Então, fica a raiz aqui na frente. A raiz de 17 sobre 4. Então, a cossecante de x é isso. Raiz de 17 sobre 4. Falta uma ainda, né? Que é a secante. Vamos conseguir espaço bem aqui, pessoal, ó. Vamos lá. Secante de x aqui, ó. Secante de x. Secante é começa com sec, mas é o inverso do cosseno. O cosseno, nós achamos cosseno, cadê o cosseno? Deu menos raiz de 17 sobre 17. Ah, repare que eu não estou preocupado com os sinais nas inversas. Por quê? Porque o sinal é o mesmo das identidades normais, ok? Agora, a secante é inverso do cosseno é negativo, então a gente tem que lembrar disso. Então, vai ficar menos aqui, aí o 17 vem para cá, a raiz de 17 aqui embaixo, ó. Então, tem que racionalizar, não pode ficar raiz aqui embaixo. Então, fica raiz de 17... raiz de 17. Arrumando isso, vai ficar menos 17, raiz de 17, sobre, bem ruimzinho aí para ver, né? Raiz de 17 vezes raiz de 17 dá um número grande, raiz disso é 17. Aí você pode agora, o menos 17 aqui, ó, com o 17, dividir. Vai dar o quê? Vai dar menos 1. Esse menos 1, esse 1 não precisa colocar, vai ficar menos a raiz de 17. Esse é o resultado da secante de x, que é a inversa do cosseno, ok, pessoal? Beleza? Vamos para o último exemplo aqui, né? Último exemplo. Se tangente de x é igual a 3/4 com x no terceiro quadrante, aqui já apareceu bem mais tranquilo, né? Para você avaliar a situação dos quadrantes. Determine os valores de seno de x, cosseno de x, secante, cossecante e cotangente de x. Então, primeiro passo aí, pessoal, faz aqueles desenhos dos sinais, tá? Vou fazer aqui de novo desse trabalho, fazer aqui para vocês visualizarem aí direitinho, ó. Então, aqui, ó, é seno e a inversa. Eu acho que eu vou cortar o vídeo bem aqui. Cosseno e secante, fazer isso aqui rápido. Tangente, cotangente. Bom, pessoal, tá aí os sinais das funções. Eu vou fazer o desenho aqui novamente do nosso triângulo. Tá aqui, o ângulo de 90 graus. Você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Não preocupa com isso. O ângulo X, eu vou colocar ele aqui, ó. Pronto. Como ele deu tangente 3/4, o que é tangente da nossa dica socator? Aqui, ó. Socator. Tangente é oposto, aqui é oposto pelo adjacente. Então, oposto aqui é 3, adjacente aqui é 4. Ó. Se você lembrar do triângulo pitagórico, a hipotenusa aqui ficou molezinha de saber quem é, tá? Então, utilizando Pitágoras bem aqui, ó. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, aqui dá 16, aqui dá 9, que vai dar 25. Joga o 2, expoente 2 para lá, vai ficar raiz de 25. Então, hipotenusa é 5. É o triângulo pitagórico, de lados 3, 4 e 5. Achei. Agora a gente vai responder tranquilamente. Então, olha só aqui, ó. Vamos lá. Primeiro seno, bem aqui, ó. Seno de x. Seno, pessoal,
é o quê? É o oposto pela hipotenusa. O oposto a x é quem? Ao ângulo x é quem? No nosso macete aqui do triângulo é 3. Então, fica 3 sobre 5. Agora, no terceiro quadrante, cuidado. Terceiro quadrante, seno no terceiro quadrante é negativo. Então, eu jogo o menos aqui, ó. Fechou. Só isso e nada mais. Ele deu tangente, ele pediu seno, pediu cosseno. Vamos fazer o cosseno aqui, ó. Cosseno de x. O cosseno é o adjacente pela hipotenusa. Adjacente é 4, é o lado que toca no ângulo, 4 sobre a hipotenusa, que é 5. Olha aí, prontinho. Mas o detalhe, né, dos sinais, não esquece. O cosseno, olha aqui no terceiro quadrante, é o quê? É menos, tá, pessoal? Então, joga aqui menos também, ó. Seno e cosseno no terceiro quadrante são negativos, olha aí, ó. Agora, a secante, cossecante e cotangente. Molezinha, vamos fazer a secante primeiro. As inversas agora. Secante de x, é só fazer isso aqui com cosseno. Começa com sec, é a inversa do cosseno. Deu menos 4 quintos, então vai ficar menos 5 quartos. Morreu, fechou. Quero cossecante. Cossecante, cossec de x. Cossecante é o inverso do seno. Não é menos 3 quintos? Vai ficar menos 5 sobre 3. Olha aí que molezinha, beleza? E por último, a cotangente. Cotangente de x, ele deu enunciado lá, né, que a tangente de x é 3 quartos e x no terceiro quadrante. Então, aqui, ó, terceiro quadrante, olha aí, pessoal, terceiro quadrante é positivo, tá? Eu vou pegar aqui, ó, 3 quartos, que é a tangente, escrever 4 terços. E é isso, é positivo. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula aí sobre relações fundamentais, as identidades trigonométricas, ok? Aqui eu apliquei Pitágoras, eu acho que no vídeo aí acabou ficando fora da visualização. Próxima tela, as atividades de vocês, ok? Valeu, até a próxima. Olha aí, pessoal, atividade 1, atividade 2, atividade 3, 4, atividade 5 e atividade 6. Valeu!